Eu acho que a igreja do Senhor Jesus, ela não merece isso. Ela não merece ser comparada com aquilo que parece a igreja. Ela não merece ser comparada com aquilo que usurpa e está dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus é maravilhosa. Eu convivo com muitos pastores, muitas igrejas, gente que sobe em cima do púlpito já com o olho molhado. Então aí você já sabe quando um cara é homem de Deus, quando os olhos dele são molhados. Ele já sobe em cima do púlpito, ele é quebrantado, o povo dele é quebrantado. Dentro daquela igreja tem disciplina eclesiástica. Então, muita gente condenou durante muitos anos o fato das Assembleias de Deus fazer disciplina. Sim. E hoje é o que falta. Hoje falta disciplina, falta confissão. Confissão. Por exemplo, a confissão está escassa em nosso meio hoje. Eu acho que, um tempo atrás, a confissão era que trazia pureza para a igreja. As pessoas tinham esse temor, pequei, preciso confessar. E a confissão não era como um desencargo de consciência para ir praticar novamente. A confissão era acompanhada de arrependimento, até porque a maior marca de um pecador arrependido é a confissão, né? O problema é a famigerada hipergraça, porque a hipergraça prega que não tem pecado. Se não tem pecado, não tem confissão. Se não tem confissão, não tem arrependimento. Então aí nós temos um buraco enorme, gigante, dentro da igreja. Hoje, um grupo muito grande de irmãos que se tornaram filhos de 12 anos. Filhos de 13, 14, 15 anos. O mais conhecido, adolescente. Sim. Que ele está sempre certo, os pais estão errados. E que quando a coisa não sai do seu jeito, ele dá birra. Então é o que a gente tem hoje dentro da igreja. E qual o nosso problema hoje dentro da igreja? É que essa geração desses filhos de 12, 13, 15 anos, essa geração de crente, ela vem de um cristianismo para cá de uns 25, 30 anos. Isso eu concordo. Isso eu concordo com a pregação de um pregador reformado, que ele dizia que se você é crente de 30 anos para cá, a chance de você não ter se convertido de verdade é muito grande. Na verdade, ele não fala a chance, ele diz, você não se converteu. Eu prefiro tirar essa frase dele. Tá bem dele, parecido com ele até, pastor. Né? Eu prefiro tirar essa frase que você não é convertido e dizer a chance de você não ter se convertido de verdade é muito grande. Por quê? Nós somos de uma época que tinha círculo de oração, tinha culto na terça-feira de doutrina, e o povo ia para a igreja, eles não iam atrás de um carro, de uma casa. E eu puxei na minha memória esses dias, fui lá no meu baú da felicidade da minha mente esses dias e encontrei que o número 1 porque o povo ia na igreja era para ser batizado com o Espírito Santo. Realmente, eu sou dessa época. Eles iam para ser batizados com o Espírito Santo. Era o que mais se falava em cima de um púlpito, o que mais falava, irmãos, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E ninguém pensava em mais nada. Então, isso sumiu, isso não tem dado mais essa evidência, essa ênfase, não tem reverberado esse assunto. E aí o que nós temos agora? Em muitos lugares, muitos irmãos fracos. Eles estão fracos, eles não aceitam disciplina porque não conhecem o fundamento bíblico da disciplina, porque nós passamos a ser uma igreja também de concorrência. Então, como tem uma igreja perto da minha, tem um pastor perto meu, então eu estou concorrendo com ele, eu não vou bater no povo e perder o meu povo para ele. Tem isso também. Tem. Então, aí você não disciplina, você não corrige. A disciplina bíblica é um assunto sério, é um assunto grave. A Bíblia deixa claro como você tem que tratar um irmão quando peca e como você tem que tratar um pastor quando peca. Isso não existe mais na igreja. Não existe mais busca do Espírito Santo. Não existe mais a disciplina. Não existe mais tratar. Eu tenho alguns pastores na nossa comunidade que caíram em pecado e estão em disciplina. E tiveram que ir no microfone, em cima do púlpito, e pedir perdão para a igreja, como a Bíblia manda. Quando ela fala do pastor, se o presbítero cair, corrija-o publicamente para que toda a igreja tema. Eu falei, meu irmão, você fala do seu jeito, eu falo do meu. Eu posso falar nas suas costas, ou com você em cima do púlpito, ou você pode falar. De qualquer forma, a igreja vai saber. Então, hoje nós realmente vivemos um tempo muito difícil para a igreja do Senhor Jesus, porque aquilo que é santo, aquilo que é sério,
aquilo que é poderoso está sendo tirado. Mas eu creio que vai mudar. Vai mudar. O termo humilhação na Bíblia, toda vez que você lê o termo na Bíblia, humilhai-vos perante o Senhor, a palavra humilhação ali está falando acerca do jejum. É humilhar-se em jejum. Deus nunca vai humilhar você. Ele espera que você faça isso. Que você se humilhe perante o Senhor. Então, o que mais atrapalha o mover de Deus é o ego. O ego arrebenta com todo o homem de Deus. E a única maneira de Deus usar esse homem de Deus grandemente é quebrantá-lo grandemente. Homens quebrantados serão grandes homens de Deus. E falta quebrantamento nessa geração, pastor? Ela não é treinada para isso, né? Porque o que quebranta é a humilhação. Então faz parte do quebrantamento a humildade, faz parte do quebrantamento o ceder, faz parte do quebrantamento o jejum, faz parte do quebrantamento a oração. Eu e o pastor Luciano Subirá somos fariseu da vez, porque ele está pregando de jejum, e eu prego há 4 anos sobre vida de oração, também sobre jejum, e a gente apanha um monte, porque não precisa ser assim, não tem essa necessidade, está fazendo uma doutrina da oração. Falo, não, irmão, não tem doutrina da oração, não, tem teologia da oração. É muito mais do que o que a gente prega. Deus está permitindo isso. Eu acredito. Para ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre quem é e quem não é. Seria isso a separação do trigo e do joio? Exato, exato. A apostasia e o escândalo. Deus tem algumas maneiras de limpar a igreja dele. Uma delas é o escândalo. O escândalo limpa a igreja. Literalmente limpa a igreja. Quem vai para a igreja por causa de Deus não sai. Quem vai por causa de homens, sai. Então, Deus sabe que tem gente que não se converteu, não teve uma experiência com o Espírito Santo. Teve uma experiência religiosa. E aí o que acontece? Então, ele permite o escândalo e a apostasia para limpar a igreja dele. E ele limpa a igreja dele com isso. Nós já vemos isso na Bíblia. É a maneira que Deus sacode ali, e peneira ali, e não tem outra maneira dele limpar a igreja dele. E aí o camarada não está firme em Cristo, e no ano 2000 entrou no Brasil o G12, as igrejas em célula. Tirando o lado de exageros e brigas, que teve briga entre eles mesmo, algumas divisões, foi uma colheita absurda. Porque nós saímos de 10 milhões de crentes para 85 milhões de crentes. Em compensação, nós estamos com 25 milhões de crentes desigrejados. Antes da pandemia, éramos 8. Agora são 25. Subiu de forma absurda. Em 3 anos. Esses precisam de um avivamento. Na realidade, infelizmente, nós temos 85 milhões de crentes, respondendo sua pergunta, que não estamos conseguindo refletir isso em mudança de nação. Então o avivamento nós já temos. A gente só não consegue ativar esse avivamento que já está em nós. O que é o avivamento? O avivamento é pegar esses 85 milhões e fazer eles transformar esse número, que nós somos bons de números, nós temos números, transformar esse número em mudança de vida. O que falta na igreja brasileira? Eu vou dizer para você o que falta aqui, é ridículo. A igreja brasileira não consegue reverter sua conversão em santidade. Uau. Ela não gosta de santidade, ela não ama santidade, ela não ama separado. A mulher brasileira vai dentro da igreja de cropped, vai de um decote, vai com a sainha curtinha. Muitas vezes eu já tive que sair do púlpito, pegar o paletó que eu estou vestido e chegar na... Ô, irmã, com licença. E colocar na perna da irmã. É perna para lá, perna para cá, perna para lá, perna para cá. Então, veja, a pessoa fala assim, está incomodando o pastor? Incomoda todo mundo. Incomoda.
Incomoda todo mundo. E o que eu vou dizer para você, a igreja brasileira, ela não ama a mensagem de santidade, ela não ama a mensagem de oração, ela não ama jejuar. Você faz um jejum na igreja, começa a aparecer um monte de atestado médico em cima da sua mesa. Aí eu falo, irmão, não precisa trazer atestado médico, só não jejuar. Não precisa me justificar porque você não quer jejuar. Você tem que fazer essa justificativa, é para Deus. Então, a igreja brasileira não ama a santidade, a igreja brasileira ama um show. Ela já vai para o show com isso aqui ligado para fazer filmagem. Ela não vai para adorar, ela quer postar no Instagram dela, no store dela, que ela está ali. E o pior de tudo é que não é só apenas no show agora, é nos cultos mesmo. Né? Porque, é por isso, exato, porque agora algumas igrejas brasileiras adotaram o estilo americano de culto, que é 12 horas de mensagem, porque o povo não aguenta mais ficar ouvindo tanta coisa. Coitado de Paulo aqui, né? Ou se ia cair um monte eutico, ele não seria mais pastor aqui no Brasil.